Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado, Vert Estada & Co. e Real Wood Home Store. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado e nesse dia especial aqui junto ao pavilhão da Expo Gramado, na feira feita em Gramado, num patrocínio da Rasenbier, cerveja de Gramado, Vert Estada & Co. e apoio da Real Wood Home Store. E hoje nós vamos receber aqui o nosso ex-vice-prefeito, prefeito de Gramado, Jorge Bertolucci, grande amigo, companheiro e pessoa que com certeza vai nos trazer grandes histórias e histórias de Gramado, né, até pela toda a sua origem, né, como cidadão que participou da vida empresarial, vida social de Gramado, participa, vida política também, e tem aí na história o avô também, muito conhecido. Quando se fala de Gramado, se lembra de Gramado, a gente lembra sempre do Leopoldo Rosenfeld, né? Uma figura muito ilustre que foi responsável por uma grande parte da formatação de Gramado, diria hoje, com esse foco em termos de turismo, mas principalmente em termos de organização territorial. Jorge, é um prazer te receber. Estamos aqui num espaço onde também tu é diretor da Gramado do Tour e, acima de tudo, assim, com certeza tu deve estar lembrando aí de tantas coisas da história da tua família, né? Boa noite, Luia. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui no teu programa. E realmente, até porque a idade vai nos acompanhando, a gente tem muitas histórias daquele tempo em que os mais jovens não se lembram de Gramado como ela era, bem diferente. Mas eu começaria, Luia, falando do meu avô, Leopoldo Rosenfeld, que é o pioneiro do turismo de Gramado. Ele chegou em Gramado em 1937, olha só quanto tempo atrás, para trabalhar no loteamento do Joaquim da Rita Bier, que hoje é o loteamento Vila Planalto. Em 1939 comprou o Parque Hotel. Em 1947 comprou todo o loteamento e aí começou a administrar sob sua responsabilidade todo aquele complexo que é o bairro Vila Planalto. Foi o primeiro gramadense que olhou Gramado no aspecto de turismo. Ele fazia um trabalho de divulgação da cidade nos meios de comunicação possíveis na época. Ele teve muitos empreendimentos para fazer o loteamento. Ele teve o primeiro trator de Gramado, foi ele que teve antes da prefeitura. Ele
tinha água encanada nos terrenos da Vila Planalto antes da cidade. E tinha lá no Lago Negro, né? Lá no Lago Negro. Chamava hidráulica. Tinha uma hidráulica no Lago Negro e no começo ele fazia os canos de condição de taquara. Ele juntava os canos e a água vinha toda por cima por dentro de taquara. Então ele foi realmente um inovador. Ele construiu o Parque Hotel, ele construiu o Lago Negro. O Lago Negro foi inspirado nos lagos da Bavária, da onde ele tinha origem, apesar de ser nascido aqui no Brasil. Mas a família vinha da região da Bavária. Exatamente. E ele era porto-alegrense. A minha avó, a Oma N, veio da Alemanha com 2 anos para cá e lá se conheceram em Porto Alegre. Legal. Mas o seu Leopoldo, pelo que a gente acompanhou, eu não lembro realmente dele, lembro da tua avó, um pouco assim, que é da faixa de idade, né? Mas exatamente o que tu relatou, né? Ele foi um visionário para a época, porque ele fez um condomínio que seria moderno hoje. Só que enorme, centenas e centenas de terrenos. Fez, quer dizer, ele se preocupou com a parte viária, porque ele fez as ruas ali hoje, é perfeito, assim, né? As quadras ali, o tamanho dos terrenos, plantou muitas árvores, né? Muitos pinheiros alemães, sei lá, o que ele plantou também. Construiu os lagos, que isso muita gente não sabe, né, Jorge? A questão do Parque Hotel do Lago do Lago, que eles foram construídos, literalmente, né? Pô, a história do Lago Negro é interessante, porque aquilo tudo era uma reserva, um mato. E ocorreu um incêndio, que ficou 2 dias queimando toda aquela região. Ele até, com o conhecimento que tinha, quase foi preso, porque ele começou a fazer o contrafogo num determinado local para terminar com o incêndio. Aí quiseram prender ele porque ele estava incentivando o incêndio. Mas passados esses 2 dias, ele encontrou aquela bacia do Lago Negro e viu que tinha o potencial para fazer um lago, que tinha muitas vertentes. Ele simplesmente fechou aquela pontinha na frente do Hotel Santo Hubertus e o lago foi feito. E ali com água natural e relembrando os lagos da Bavária. E ele esteve visitando a Alemanha e trouxe então uma ideia de que o lago tivesse sempre vegetação forte. Então ele fez no lago plantação de azaleia, que dá na primavera, plantação de hortênsia, que dá no verão, plantação de plátanos ou acers, que perdem a folha no inverno e ficam boas no verão. Então, toda aquela vegetação que tem ao redor do lago foi planejada, não veio ao natural. Por isso que eu digo, né, que coisa incrível a visão dele. E o que se diz também, e aí não sei, tu deve ter esse conhecimento, que ele começou também a vender os terrenos, trazer pessoal aí da região metropolitana, Vale dos Sinos, né? E que também essas pessoas que ele trouxe e vendeu, sei lá, os terrenos, coisa assim, tiveram uma contribuição muito grande, né, para o desenvolvimento de Gramado, né? Sem dúvida, Luiz. Naquela época era muito comum o veranista. Era a pessoa que ficava aqui 30, 60 dias numa casa, no verão e no inverno. E era na época da guerra, e aconteceu um outro fato interessante, porque em função do Brasil ter entrado na guerra contra a Alemanha, eles proibiram os alemães de ir até o litoral. Eles tinham medo que os alemães fizessem contato noturno com os submarinos, mandassem mensagem. Então os alemães não tinham aonde ir, acabaram vindo para Gramado, que é onde lembrava a terra de origem deles. Certo. Isso também incentivou bastante a vinda dos alemães aqui para Gramado. Que interessante. E assim, Jorge, até dentro dessa linha, tu lembra alguma dessas famílias que vieram para cá e acabaram de uma forma ou de outra contribuindo aí para o turismo de Gramado, para o setor? Eu me lembro uma história que conta que ele vinha de trem para Gramado e puxando conversa com um passageiro do lado era Oscar Knorr. Oscar Knorr. E começaram a puxar assunto e ele perguntou: o que tu vem fazer aqui na região? Eu vou comprar uma área em Canela para investir.
diz que na viagem o meu avô, Leopoldo, convenceu ele a comprar a área em Gramado, que hoje é o Parque Quinor. Sim, a aldeia do Papai Noel, para quem não conhece, mas os mais antigos é o nosso Parque Quinor, fantástico, né? Que aquela casa, talvez, um dos primeiros cartões postais de Gramado foi ali o Parque Quinor, né? A vista que tinha do vale naquela época era espetacular. Fantástica ali, né? Tinha uma pedra que a gente subia ali e enxergava todo o vale. Legal. Jorge, e vocês sempre moraram ali nessa região onde é que é a Praça das Bandeiras hoje, ou vocês moraram em outros? Porque tu tinha mais 2 irmãos, infelizmente o Ronaldo nós perdemos, e a Mana, né? A Rose, né? Não, eu nasci e morei até casar ali na casa onde hoje é o Hector, do lado do Parque Hotel. Certo, onde é que é? Onde é o Hector. E passei minha vida toda dentro do bairro Vila Planalto, minha família toda sempre esteve por ali, sempre teve muito carinho pela nossa região. E eu ainda hoje eu estou morando também no bairro Vila Planalto, na casa que tem mais de 40 anos de construção também. Né? E outra coisa importante também, que faz parte da família aí, que é uma história muito bonita, que é das malhas da Nerose, né? Da tua mãe, né, dona Nelis Rosenfeld, né, que foi uma pessoa que também ela teve um papel muito importante, né, nesse segmento, que ela praticamente começou eu diria, não sei se é a palavra certa, né, Jorge, profissionalizar a área de malhas aqui em Gramado. Eu não sei se profissionalizar, mas pioneira. E tu lembra assim da história? Que ano mais começou? Como é que ela cresceu e tomou uma dimensão que nem ela tomou? Isso começou quando o meu pai trabalhava na prefeitura. O Lauri trabalhava na prefeitura e ela ficava em casa cuidando dos filhos, tinha um tempo ocioso e pessoa inquieta. Conseguiu com um amigo piloto da Varig, que viesse da Alemanha, uma máquina manual de tecer chamada Knitax. E ela então começou a fazer os blusões para a família, começou a fazer blusão para os amigos, e a coisa foi agradando. Na época não existia esse setor de malhas em Gramado. Em 66, então, ela começou a montar a empresa Malhas Anerrose, e nisso desenvolveu todo o setor de malharia. Chegamos até em Gramado, numa determinada época, 1990, em torno de 150 malharias. Hoje, infelizmente, o setor está bem diminuído, mas ela foi a pioneira. Ela recebia de um inglês, o Mr. Fox, que era nosso vizinho. Sim. Depois tu vai comentar alguma história, né, dos escoteiros aí. O Mr. Fox era nosso vizinho e ele conseguia da Noruega catálogos de blusões noruegueses para ela servir de modelo. Então foi um sucesso naquela época. Como é que se chamava aqueles blusões que a gente falava? De jacar, né? Jacar, aqueles coloridos. Até hoje, se tu assistir um filme daquelas regiões, tu vai encontrar os modelos que ela fazia naquela época. Sei. E a coisa foi indo, e o trabalho foi se desenvolvendo, foi crescendo. É uma época áurea nossa e também de Gramado, né? Sim. Eu me lembro que eu estudava em Porto Alegre durante a semana e vinha aqui, passava o fim de semana aqui, eu passava o tempo inteiro dentro da loja trabalhando. Era assim, de às vezes ter que fechar a porta de tanta gente que... Não, foi incrível, né? Aquilo marcou, porque nós tivemos alguns períodos em Gramado, né? Que teve o da malha, né? Teve a própria madeira, que ali a Dona Elizabeth, sim, que foi mais os móveis, vamos dizer, mesmo que é super antigo, né? Os móveis Gramado, lá o seu Antônio Corsos, Maslotti, essa toda, mas na verdade depois, ali nos anos 60, 70, que o móvel de Gramado tomou mais dimensão, assim, né? Que através da Dona Elizabeth, a própria Fiat ajudou muito também. Nós participamos da Fiat em vários eventos, ali, né? Com a visita do presidente Ernesto Geisel. Isso, foi 76. Assim. Isso, foi um momento, ainda temos fotografias daquela época. E tinha o concurso na Recreio, era o baile do suéter. Eu fui bicampeão. Ganhei então conta um pouco da história. Eu lembro de algumas fotos tuas. Tem umas fotos circulando aí. Naquela época eu tinha 17 anos e em função da malharia, praticamente 90% dos blusões que estavam no baile do suéter eram da nossa produção. E a mãe escolhia sempre os mais caprichados para mim, né? Um gurizão, novinho, bonitão. Cabeludo. Tinha cabelo na época. Eu cheguei naquela época aí com a Liege, Zati, acho que a Branca Ruxa, chegamos aí na Rádio
na TV Gaúcha, TV Guaíba, fazer uma entrevista com Mendes Ribeiro para divulgar o baile de Gramado. Que legal. Então foram 2 anos assim bem interessantes. Era na Recreio, né? Na Recreio. Na Recreio. E foram todos esses pequenos elementos que foram difundindo o nome de Gramado. Sim, sim. Porque ali depois meio que se mesclou durante um período, então a malha, o móvel, a cerâmica e estava começando o chocolate. Foi exatamente. Mais ou menos tudo nesse período, né? Anos exatamente. 70 ali, né? A malha teve também muita inspiração em Bariloche. Assim como o chocolate do Praver, né? A malha também teve várias inspirações. Minha mãe fez várias viagens para Bariloche lá para conhecer a moda que eles estavam usando. Né? Aliás, isso é uma prática até hoje, né? O pessoal da moda, eles viajam muito para outras regiões para ver, né, o que está acontecendo. Jorge, aí, voltando um pouco, né? Nós já estamos chegando nos anos 70, mas, por exemplo, da tua infância, o que tu lembra daquela região? O que, assim, do que tu fazia, das brincadeiras, de colégio, de amigos, assim, o que tu lembra? Assim, olha, nós tínhamos um time de futebol que jogava praticamente todos os dias, um grupo de futebol que jogava ali onde hoje é o Hector, onde era a Nerose. Certo. Era um campo um tipo tamanho de losango, mas nós adorávamos jogar ali, era praticamente todos os dias. E essa turma daí originou também os escoteiros, com o Mr. Fox, que era inglês e tinha conhecido o Baden-Powell, fundador dos escoteiros. Ele acabou juntando essa gurizada lá e criou o grupo, na época, Caramuru, e que hoje é o grupo Jorge Edward Fox. Até o Paulo Drexler esteve aqui há semanas atrás e comentou, ele fez parte também, né, desse grupo. Sim, o Paulo Drexler era de uma das equipes. Nós tínhamos duas equipes, e o Mr. Fox, que era o nosso chefe geral, e eu, por ser um pouco mais velho, eu tinha 15 anos na época, eu era o ajudante dele. Então acampamos em vários lugares, lá no Vale dos Pinheiros. Na época aquilo era só um terreno do seu Ernesto Balzaretti. Tomamos muito banho naquele lago, fazia acampamento, nós chegava a deixar a estrutura de cozinha pronta de um acampamento para o outro, era uma coisa mais linda, né? Ali vocês iam a pé para lá? A gente ia a pé até lá, tinha sempre um cardápio, a gente cozinhava. Na sexta-feira a gente comia massa com linguiça, né? Aí no sábado a gente fazia um arroz com carne, e a gente era treinado para fazer tudo. E domingo a gente fazia uma galinha no espeto. Galinha no espeto. Galinha no espeto. Então a gente treinava e fazia jogos, e fazia passeios, e construía pontes também, construímos ali, pontes. Então no Campestre do Tigre. No Campestre do Tigre. Que é o Vale dos Pinheiros. Ali onde é o Morro da Polenta, onde naquela época era só uma área elevada. Então o Mr. Fox em noite de lua, ficava lá em cima com uma lanterna, e todos os escoteiros tinham que chegar até ele sem ser vistos. E ele ficava só cuidando. Aqui achei o fulano, daí ele vinha embora, achei o Beltrano. O último que ele encontrasse era o vencedor da noite. Que legal. Chegamos a jogar futebol à luz da lua lá. Meu Deus. Eram tempos realmente maravilhosos. Bom, né? E em termos assim de colégio, tu estudou no Santos Dumont? Como foi a tua vida estudantil? Eu fui da escola Santa Terezinha, né? Que é onde é que é o cenecista hoje. Eu fiz todo o meu primário e ginásio ali, depois eu acabei estudando em Canela, no cenecista, e fui a Porto Alegre. Mas eu estudei 2 anos, todo esse meu período, fiz na época era admissão, né, para segundo grau. Me formei ali com formaturas onde era o antigo pavilhão da Igreja Católica, daquele de madeira, com aquelas esculturas todas ali. Onde é que é o de Pietro, o café. Uma época que a gente, Luia, fazia fila para entrar no colégio, fazia continência para a bandeira, cantava o hino. Eram tempos assim, com as freiras lá, assim, bem disciplinados. Pois é, aqui nós já estamos no 12º, 13º programa, e falou agora o Colégio Santa Terezinha. A gente sempre acaba indo para o Santos Dumont, a maioria do pessoal, e no tempo que tu estudou ali, ainda tinha aqueles internos ali, tinha só as freiras que tocavam. Tinha as freiras e algumas internas, não muito, né? Mas basicamente aquele tempo todo que eu tive lá, tinha as freiras e algumas internas.
Mas não era mais tanta gente, assim, já tinha muito professor externo também ali. Que já vem ali, né? É, E a São Pedro, ela tinha já a extensão que ela tem hoje, ela não tinha asfalto, né, na época, né? Ela já tinha esse traçado que ela tem hoje? Ou não, eu ia para o colégio na época que não era aberta São Pedro, ali naquele lado do Piacere. Então a gente subia pelo mato ali, descia no meio daquelas hortênsias que tem na frente da... A gente passava pelo terreno onde é o Serrano, onde passava o tênis, e vinha pelo meio das hortênsias. A gente vinha a pé, naquela época não tinha esse negócio de carro. Vinha pelo mato. Vinha pelo mato e vinha quebrando geada de manhã, não tinha essa mordomia que hoje... E é interessante, né, Jorge? Porque a gente fala hoje, pessoal, o que o Jorge está falando é o seguinte, ele saía da Praça das Mães para chegar... ali perto da Câmara de Vereadores, no Colégio Santos Dumont, cenecista, vinha pelo mato. Sim, pelo meio do mato, exatamente. Eu acompanhei praticamente toda a construção do hoje Colégio Estadual, que na época não existia só o Colégio São Pedro ali. Eu acompanhei toda a construção, desde a demolição das pedras, o tiro. Foi assim, acompanhamos todo esse tempo interessante. Tu chegou, obviamente, tu acompanhou até por morar perto, a construção ali do tênis clube, a estrutura do tênis clube ali em cima? Sim, eu fui sócio do Gramado Tênis Clube desde o primeiro dia, com o tempo que só tinha piscina. Isso quando jovem ainda, né? Mas isso foi que época foi isso? Anos 60? Luiz, foi 60 e alguma coisa também. Teve até um desfile onde a Ieda Beatriz Vargas foi Miss Brasil, ela veio desfilar lá também. E depois dentro da diretoria do Gramado Tênis Clube, com o Noré e outros presidentes, também te ajudou a construir a sede que hoje tem lá. Na época não existia, só existia na parte de baixo. Pois é, porque nós chamávamos de tênis clube onde é o Hotel Balneário hoje. Agora até uma parte ali foi vendido, foi construído. Tu lembra ali daquele período? Não, eu não sou daquele período, eu sou posterior. Propriedade do Carlos Nelson, hoje no Corúlio. Não, esse é mais velho do que eu. Mas a minha entrada em piscinas e no jogo de tênis também foi no Gramado Tênis Clube. Desde o primeiro minigolf também era uma febre, né? E em função até da família, né? O seu Leopoldo, a Nelise, Lauri, seu Lauri, que também sempre ele foi muito tempo, trabalhou com a prefeitura também, né? Tu acompanhou eventos, tipo Festa das Hortênsias. Sim. Então, o que tu lembra, assim, da Festa das Hortênsias? Porque nós tínhamos os desfiles alegóricos, tinha baile, tinha a carreira lá, hípica e tal. O que tu lembra? O que eu me lembro, assim, que seria algo diferente... onde hoje é o palco da ilha ali que fazem o Natalu, na época se montava um estrado de madeira com tanques de metal flutuante. E eu me lembro uma vez que o artista apresentado foi Agnaldo Raiol. E como meu pai era um dos coordenadores da festa, ele levou o Agnaldo na casa da minha avó, a Oma, mãe da minha mãe. E ele foi lá, fez uma festa para ela, deu beijo. E ela ficou uma semana sem lavar o rosto, emocionada com o beijo do Agnaldo Raiol. Que legal. E tem uma outra atividade que eu me lembro também, que eu acho que poucos se lembram, mas houve uma época que na Carriere foi feita uma apresentação do Ring 12. Aquelas lutas de tablado com Ted Boy Marino, com Fantomas, com toda aquela turma. E as cadeiras todas ao redor, o pessoal vibrando assim, lutando, puxando pelo... É uma coisa interessante. Assim. A gente chamava luta livre, né? Luta livre, exato, né? Luta livre. E, então são lembranças dessa época de 60, né? Dentro da Carriere. Teve também, numa das festas hortênsias, a Banda Naval do Rio de Janeiro, não sei se tu chega a lembrar. Me lembro principalmente que ela tinha uma guriazinha exibicionista que tinha uma flexibilidade nas pernas. Ela botava as pernas na cabeça. Ela botava as pernas na cabeça e depois mexia para lá e para cá, né? E também na Festa das Hortênsias, em outros anos, foi feita a corrida de kart. Certo. Em uma época que também... A família, foi muito ligada a essa área, né? Minha família foi sempre ligada na área. Irmãos, né? O meu pai, o Fábio, o Ronaldo começaram a correr kart em Tarumã. E aí fazíamos um circuito dentro da cidade, loucura, sabe? A proteção era um fio uma corda de madeira e aquelas kart chegando a 1000 por hora ali, né?
Aonde é que era mas a prova? Era assim? na quadra da Borges, da Augusto Zatti, na São Pedro, e voltava ali pela rua do Di Pietro. Era uma quadra Pedro ali. Benetti. Pedro Benetti, exatamente. Era uma Aconteceu quadra. durante 2 anos, né, então, mas era aquele risco maluco, né, de alguém derrapar, mas nunca aconteceu nada, graças a Deus. Não sei se tu lembra, também nessa área de automobilismo nós tínhamos os períodos quilômetros de arrancada. Sim, Catarina não sei se Andreatta. Tu lembra de algum piloto da época, de alguma coisa assim dessa época? Os nomes principais eram Catarina Tinha as Andreatta, carreteiras, né? Carreteira e Breno Fornari. E o meu pai, que era metido com a carro, ele tinha um Opala 6 cilindros, e um dia foi se meter com aqueles loucos lá, mas só brincaram, né? Porque o carro deles era Você imagina? completamente envenenado. Ali o pessoal saía ali onde era o Hospital do Érico, ali passando um pouco do Casa da Montanha, e vinha até o centro, mas era uma loucura, né? Também cheio de gente na lateral. Eu lembro de um acidente numa prova dessa, mas eu acho que não era com as carreteiras, porque o carro não tinha nada a ver. A da Iria Gabriele, Sim, que sim. ela desceu ali que hoje é a Rua Zé Balzarete, que é a Rua da Cascata, que a gente chamava, né? E no fazer a curva na São Pedro tinha o campo do Gramadense, a parede de madeira, e ela se perdeu aí e levou a parede. Eu lembro, assim, eu não lembro se ela chegou a se machucar, acho que não na época. E bem interessante. E tinha 1 quilômetro de arrancada. Que o pessoal saía ali da Eusébio Balzarete, mas ainda ia até a Sinaleira, antigamente, que é logo depois da igreja. Não sei se tu lembra, assim, à tarde o pessoal fazia, saía um carro em cada lado da boja, tinha o canteiro no meio, e saiu e largava ali também. Outra coisa que eu me lembro, Luia, na rua do Tênis Clube, em direção à Praça Leopoldo Roosevelt, teve vários anos que teve corrida de carrinho de lomba. Carrinho de lomba. Corrida de carrinho, aquele carrinho simples, assim, com rolamento, nada sofisticado, sem freio nem nada. O freio mesmo era a mão e o pé do corregador. Então, eram coisas da época, assim, muito interessantes. Sei, que legal. Jorge, tu passou por diversas fases aí da vida gramadense. Falamos da Festa das Hortênsias, Bairro Planalto, Parque Quinor. Tu tem alguma lembrança, Festival de Cinema, por exemplo, algum episódio? Eu participei do primeiro Festival de Cinema. Agora vai para 50 anos. Na época eu entrava na fila de manhã lá para comprar os ingressos para de noite. Sim. Eu participei de praticamente todas as edições do festival, principalmente no começo, todas aquelas, os inícios e tudo. E era realmente uma época que eu morava, enquanto a gente estava construindo essa casa que hoje é o Hector, a gente morava num prédio ali no centro, e nós tinha vista nos fundos para o Hotel Serra Azul. Então a gente enxergava ali os artistas que estavam lá participando do festival, era ali que eles ficavam. Sim. E não foi nenhuma nem 2 vezes que a gente viu as mulheres lá peladas desfilando no quarto. Assim, era tempo da gurizada. Tempo da gurizada, a gente ficava bem elétrico, como se diz. Não sei se tu te vem à mente, agora tu falando aí de mulher, quando a Sandra Barsotti desfilou nua num cavalo no centro, quer dizer, desfilou. Na verdade, ela fez aquilo que estava a imprensa ali, né? E tu lembra disso? Me lembro, e eu me lembro também da gravação de um filme do Paulo José também. Sim. Gaudêncio, Centauro do Pampa. Eu me lembro dele gravando o filme lá com a turma de Gramado, muitos extras de Gramado aqui, e ele em cima do cavalo com aquela pinta de gaúcho. Aquilo era o Gaudêncio, ele era como é que é, um defensor dos fracos e oprimidos, e ele tomava chá de hortênsia. Chá de hortênsia. Ele se transformava. E aí ele dizia, ele tinha uma frase que essa aí, gurizada, eu não vou esquecer mais. Ele se transformava e dizia assim: por amor à minha prenda, mato bandido e ladrão, relinchando de justiça e dando patada no chão. Nossa, e aí ele se transformava e virava no Gaudêncio. Aquele filme deve ter passado só no dia da estreia, né? Eu nunca mais ouvi falar. E eram atores e atrizes que depois se tornaram, né? Zé Leogói, Dina Sfar, o Paulo José, que era, entre outros, né? Eram nomes... Eu tenho uma história interessante do José Leogói. No tempo que ele não era ainda artista de cinema,
na década de 40, ele veio se hospedar uma semana no Parque Hotel lá, quando que era administrado pela minha avó e o Leopoldo Rosa. Ficou uma semana lá, como se fosse um turista, passeando, visitando. Mais tarde se descobriu que ele tinha vindo como espião, porque ali, como tinha alemão, ele queria ver o que os alemães estavam fazendo, se tinha alguma coisa, alguma armação. Ele foi espião. Não é possível. É verdade. Mas espião espião do governo, né? governo. Espião do tempo do Getúlio Vargas, né? Era do tempo do Getúlio, na época da guerra. Então, que interessante. Jorge, dentro do Festival de Cinema, Fiat, no centro de Gramado tinham também aqueles armazéns da Lemole, tinha do Beze, o próprio Parmegiani tem até hoje, né? Tu lembra assim de ir com a tua mãe nesses armazéns e fazer compra? Eu me lembro ali da Lemole, na esquina, que a gente comprava a farinha, comprava o feijão naqueles saquinhos de papel que ele ia embrulhando. Pegava com concha. Exato. Do lado o Café Brasil, que a gente comia um sorvete, que eles tinham sorvete de creme, sorvete Dona Ela. Então ali era, e logo abaixo teve durante muitos anos o supermercado do Bisol. O moinho do Bisol também. Moinho do Bisol. Na frente tinha a padaria do Seu Jorge, lá onde hoje é o prédio do Beze. Isso. Então, o Correio era bem ali também naquele prédio. O Correio. Era tudo centrado. O Café Cacique, onde a gente jogava xadrez. O café xadrez. Tinha uma turma de xadrez, xadrez ali, né? E o Café Cacique, ele era dividido. Tinha uma divisão no meio. E de um lado eu entrava à direita, sentava o pessoal da direita, do outro lado o pessoal da esquerda. Isso é famoso ali, né? Famoso ali. Famoso. E eu naquela época no meio jogando xadrez ali, naquelas mesinhas. E a turma acho que é o Isolino, o Baiano, né? O Baiano. O Romeu Dutra. O meu tio Horst, que foi o melhor jogador que já teve, ele jogava de costa e ganhava de qualquer um. Jogo cego. Ele só dava uns lances e ele ia jogando e ganhava. Que loucura, né? Horst, né? E o Rolf que depois construiu o Hotel Alpestre. O Rolf construiu o Hotel Alpestre, né? Também era uma... Os alemães sempre são empreendedores, sempre são boas cabeças. Isso aí. E desenvolveram muito a cidade. E agora me ocorreu uma coisa interessante, né? Que pensar nos dias de hoje é quase impossível, mas como aconteceu naquela época, o teu avô deixou grande parte dos lotes do bairro Planalto para a prefeitura, que depois foi administrado a prefeitura, que era o legado do Leopoldo Rosenfeld. Exatamente. Né? E isso aí, tu lembra por que ele deixou? Qual é que era a intenção dele? Sim, eu me lembro porque ele estava brigado com os filhos. Então ele deixou metade dos bens para os filhos, porque isso era obrigado por lei, mas na outra metade ele legou para o testamento para a prefeitura. Levou para a prefeitura. Eu lembro que a prefeitura, inclusive eu fui chefe de gabinete, secretário da prefeitura, há muito tempo atrás, e tinha ainda o legado do Leopoldo, e eventualmente era vendido um terreno, outro para investir. Sei lá, para fazer uma rua, para comprar uma máquina. Interessante que aquele patrimônio ele foi sendo, aos poucos, sendo desfeito, né? Eu acredito que ainda tenha terrenos em áreas verdes, coisas assim, que ainda alguma ao coisa legado, tem. Né? Mas na época, Luiz, eu me lembro que tinha uma cláusula no testamento que toda venda de terreno da Vila Planalto tinha que ser aplicado na Vila Planalto. Na Vila Planalto. E isso não aconteceu. Por isso que eu lembro assim, eu te fiz a pergunta se tinha E aí a minha família entrou na justiça para pedir a devolução, ao menos do que restava. E isso foi para o tribunal. E nós tínhamos um professor de inglês que estava estudando direito e estava acompanhando o nosso caso. E ele um dia nos disse assim, olha, vocês ganharam a ação. Legalmente vocês ganharam a ação. Só que como isso vai quebrar a prefeitura, vocês vão perder a ação. E foi o que aconteceu. Tu vê, né? Interessante. E eram muitos terrenos, né? Na época, quando eu fiz uma apresentação lá na década de 90 ainda, eram em torno de 1.100 terrenos na Vila Planalto. Era uma Babilônia. E tem que lembrar também que o teu avô foi vice-prefeito também, né? Primeiro vice-prefeito junto com o Walter Bertolucci em 1954. Quando foi emancipado, né? Um dos trabalhos que ele fez na época da campanha,
para a emancipação de Gramado foi conquistar a linha Marcondes, a linha Araripe, aquele lado lá. Como ele tinha descendência alemã, Sim. ele fez todas as tratativas daquele trecho. Eu me lembro que foi... E ali tem alguma história por necessidade também do número de eleitores, não era? Sim, tinha todo um requisito ali, mas ele foi... O meu avô também, ele deu o terreno para o cemitério evangélico, o cemitério popular lá no bairro Planalto, onde hoje tem a igreja do relógio também, foi doação dele, para a comunidade, Sim. lógico. Ele tinha essa visão, né, comunitária, né? Sem muito dúvida, grande, ele sabia grande. tudo, cara. É. Ele era muito para frente. Tinha suas excentricidades, mas Sim. ele gostava muito de fotografia, então ele deixou muito registro daquela época para a comunidade que está nos diversos museus, no Gudaros, na prefeitura, a nossa historiadora Iraci Couto, que também tem bastante... A Marília tinha muita coisa. Né? Então essa parte da fotografia foi muito importante, fotografia em preto e branco, muito bonito. Fotografia das nevascas que houveram aqui, todos os... Baita registro, né? Vai. Tu lembra, ainda no entorno ali, tinha a linha de trem, ela passava perto da tua casa. Sim. Tá? Tu lembra alguma coisa? Me lembro que nós sempre sabíamos o horário que vinha o trem de tarde, nós saía de casa e ia lá para abanar para o motorista, para o motorneiro. E ele dava aquela buzinada para nós ali. Ele já esperava ali. Já esperava. E a gente andava de bicicleta na linha do trem até ali os Três Pinheiros, que era um caminho livre, né, treinando. Sei. Era uma época bem... Biciclosa ali pra gente fazer. Em cima da linha do trem, né? Exato. Mas, Jorge, nosso programa já está chegando quase ao fim. Olha que rápido. E a gente tem sempre que fazer é importante, né? Dentro de toda essa tua experiência em diversas áreas, o que tu vê assim de Gramado, o que tu consegue vislumbrar de Gramado para frente? E também sempre fazendo a conexão com o passado, porque se nós pensarmos no passado, pessoas que nem o teu avô tiveram um papel fundamental. Eu até falo sempre o europeu urbano, que ele se mesclou com o europeu da colônia lá, o nosso colono, o nosso imigrante, e Gramado foi transformado, né? Então tu tem aquele Gramado da época, o Gramado da Anerose, que começou a profissionalizar, até um foco no turismo. E o que tu vê do Gramado do futuro, Jorge? Olha, Luia, eu tenho excelentes lembranças do tempo que Gramado era mais calmo. Mas eu adoro Gramado como cresceu, como se desenvolveu de uma forma natural, achou um nicho de mercado fantástico. Gramado é uma cidade que tecnicamente não tem muitas belezas naturais. A beleza de Gramado está no seu povo, na sua recepção, na qualidade dos seus produtos, e eu vejo que Gramado tem ainda bastante espaço para crescer, principalmente no turismo de qualidade, no turismo de elite. Eu acho que Gramado tem que se tornar uma cidade cada vez mais oferecendo para a população coisas boas, restaurantes bons, hotéis bons, atrações, né? Esses nossos parques hoje são um bom motivo de retenção do público aqui. Eu me lembro que há 30 anos atrás o pessoal ficava em média 1 dia e meio em Gramado e olhava tudo. Hoje, se ele ficar 10 dias, ele não consegue enxergar todas as atrações e parques que tem aqui. Então, eu acho que Gramado está num caminho. Eu não vou dizer que seja uma Disneyland ou um Orlando, mas é um caminho sem volta para crescimento que deve ser guiado, produzido pelos gramadenses e de qualidade. Eu vejo muito futuro. Maravilha. Jorge, eu queria te agradecer, dizer que foi uma satisfação te receber aqui no nosso estúdio, aqui na Feira Feito em Gramado. Aliás, aproveitar para convidar todos ainda para até domingo a Feira Feito em Gramado aqui no pavilhão, a Festa da Colônia. Sábado tem desfile de carreta, sábado à noite tem o espetáculo Origens, domingo tem a escolha da rainha da Festa da Colônia, que é às 18 horas, final dos Jogos de Bocha, e enfim, deixar o convite para que vocês venham aqui no espaço da Expo Gramado, que tem inúmeras atividades. Então, agradecer os patrocinadores, Razenbeer, a cerveja de Gramado, Vert, Stada e Com,
o apoio da Real Wood Home Store e deixar o convite para que estejamos juntos aí na próxima quinta-feira em Histórias de Gramado. Histórias de Gramado. Oferecimento Hasenbier, a cerveja de Gramado, Verte Estada e Co. e Real Wood Home Store. Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.